Olá, boa tarde. A partir de agora você fica mais atualizado com os últimos destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 22 de novembro. O Brasil deve continuar a enfrentar novos episódios de ondas de calor e chuva. Atualmente, a classificação do El Niño é de categoria forte, já que ele segue se intensificando ainda mais. E nessa intensidade, é esperado que seus efeitos continuem nos próximos meses, ou seja, no verão. Esse ano promete ser um dos mais quentes do planeta e também do Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia informou que desde o início de 2023 até agora, o país já registrou 8 eventos de onda de calor e há a possibilidade de novas ocorrências ainda neste ano. A última onda de calor registrada neste mês foi uma das mais intensas e sufocantes. Diversos recordes foram batidos, como o da maior temperatura já registrada no Brasil, que foi de 44,8 graus na cidade de Araçuaí, em Minas Gerais, no último dia 19 de novembro. Essa temperatura supera o antigo recorde de 44,7 graus, registrado no dia 21 de novembro de 2005, na cidade de Bom Jesus, Piauí. Além das temperaturas, também tivemos a sensação térmica, que chegou a quase 60 graus Celsius na cidade do Rio de Janeiro. Mas no mês de dezembro, a probabilidade da ocorrência de uma nova onda de calor é ainda maior, com temperaturas podendo ficar entre 1,5 e 3 graus Celsius mais altas na porção centro-leste do país. Já no sul do Brasil, as chuvas intensas devem continuar no Rio Grande do Sul. Uma massa de ar quente e úmida pode afetar a região nesta semana, trazendo chuvas com trovoadas, rajadas de vento e quedas de granizo. Os maiores acumulados podem ultrapassar 70 milímetros em áreas do Paraná e oeste de Santa Catarina. Entre hoje e amanhã, os sindicatos dos Correios das cidades de São Paulo e Bauru, em São Paulo, e dos estados do Rio de Janeiro e Maranhão vão colocar em votação a proposta de início de greve por tempo indeterminado, já a partir de amanhã, véspera da Black Friday. Tocantins já aprovou a paralisação. A movimentação dos trabalhadores ocorre em resposta ao que a federação chamou de recusa dos Correios em resolver questões relacionadas à assinatura de acordo coletivo. Segundo a Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios, a movimentação ocorre, entre outros motivos, pela não incorporação de R$ 250 ao salário base, uma afronta direta aos trabalhadores dos Correios que contradiz o que foi negociado na mesa de negociação coletiva. A taxa de desemprego no Brasil fechou o terceiro trimestre do ano em 7,7%. A queda de 0,3% em relação ao período anterior foi puxada por São Paulo. Nas 27 unidades da federação, houve aumento de contratações em apenas 3, com destaque para São Paulo, que foi o grande responsável pelo resultado positivo e o melhor desde fevereiro de 2015. Segundo o IBGE, a porcentagem de desempregados entre os jovens é o dobro da média e 39% das pessoas trabalham na informalidade. A Câmara dos Deputados aprovou urgência de proposta contra a restrição de trabalho aos domingos e feriados. Uma portaria estabelece que setores de comércio e serviços só vão poder funcionar após negociação com os sindicatos. Por 301 a 131 votos, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência para tentar derrubar a portaria sobre a restrição de trabalhos aos domingos e feriados. A medida permite que a pauta seja analisada pelo plenário da Câmara sem a necessidade de passar por uma comissão especial, como prevê o rito de tramitação. A expectativa é que o conteúdo da proposta seja analisado ainda nesta semana. Se aprovado, por se tratar de um decreto legislativo, o texto entra em vigor assim que publicado no Diário Oficial. A portaria estabelece que setores de comércio e serviços só podem funcionar aos domingos e feriados se houver negociação com os respectivos sindicatos. Uma lei municipal também pode permitir o trabalho dos setores. Segundo a medida, as mudanças passariam a valer a partir de janeiro de 2024 e afetaria supermercados, varejistas e farmácias, por exemplo. Atualmente, nenhuma convenção coletiva ou lei municipal proíbem o trabalho dos setores de comércio e serviços aos domingos e feriados.
Desde 2021, o empregador pode apenas comunicar ao funcionário que o estabelecimento vai abrir normalmente em dias não úteis, determinando uma escala e respeitando os direitos de folga. O Ministério do Trabalho e Emprego afirma que a medida apenas adequa a norma ao texto da lei que trata de trabalho em feriados. Segundo a pasta, a portaria anterior trazia uma alteração irregular à lei e a proposta apenas serve para corrigir, não alterando em nada a legislação relativa ao trabalho aos domingos. E vamos agora ao Minuto da Economia desta quarta-feira. O mercado de veículos no Brasil está passando por algumas situações bem curiosas e caras. Ontem foi divulgado que nos últimos 3 anos o aluguel de carros dobrou no país. Já perceberam que é melhor deixar os gastos de manutenção e etc. com a empresa que presta o serviço. E entre estas despesas, tem uma que chama muito a atenção, que é o seguro. No ano passado, a pólice custava 4% no valor do carro. Hoje, são 6%. Olhando assim parece pouco, mas se pegar um veículo de R$80 mil, por exemplo, o proprietário vai pagar um adicional de R$ 1.600, 50% de aumento. E sabe por quê? Os roubos sempre estiveram na conta, mas a falta de peças para reparar um veículo danificado é coisa de uns anos para cá. Quando alguém manda o carro para a oficina, a seguradora é obrigada a ceder um reserva e fica esperando a encomenda para reparar o dano. Desde a pandemia, as indústrias não dão conta do recado e nem as importações, prejudicadas pela guerra da Ucrânia, com peças de plástico e borracha. Para fechar esta porta, a Federação Nacional das Seguradoras informou que este ano os contratos subiram de 15% a 20% e ninguém deve esperar que em 2024 vão reduzir os preços. O projeto de lei que prevê a taxação de investimentos de pessoas físicas no exterior por meio dos fundos offshore e de investimento exclusivos foi aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Com a medida, o governo espera arrecadar pelo menos R$ 7 bilhões no ano que vem. Os fundos exclusivos de investimentos são voltados a quem tem, no mínimo, R$ 10 milhões aplicados. Os mais de 2.500 desses fundos exclusivos no mercado brasileiro representam 756 bilhões de reais, ou 12,3% de tudo o que está investido em fundos no Brasil, segundo dados do Trademap. No caso das offshores, a proposta prevê a tributação de 15% sobre o lucro esperado e 8% sobre o estoque. Quem investe fora do Brasil nos fundos desse tipo escapa da taxação se não movimentar os valores. As pessoas de classes sociais mais baixas, principalmente moradores de favelas, fazem mais transações em caixas eletrônicos e preferem utilizar dinheiro em espécie. Nestes locais, os cartões e transações via Pix ficam para trás. O Brasil é um dos países que mais possui caixas eletrônicos instalados no mundo. Um levantamento realizado em 2020 mostrou que mais de 152 mil pontos de retirada de dinheiro em espécie estavam espalhados por todo o território brasileiro. A tendência é que esse número caia com o tempo, principalmente pelo sucesso das transferências via Pix e o avanço da tecnologia, que permite ao usuário realizar transferências, pagar contas e boletos pelo celular. O levantamento realizado pela TecBan mostrou que, embora a praticidade esteja disponível, as classes mais baixas da sociedade ainda preferem realizar transações na boca do caixa. Um dos principais motivos é a falta de acesso a essas tecnologias facilitadoras e, principalmente, a falta de acesso à internet. Os caixas eletrônicos instalados em comunidades no Brasil realizam em média 6.100 transações todos os meses. O número é 17% maior do que a marca de 5.200 apuradas em outras regiões do país. E esses dados evidenciam o uso maior do dinheiro em espécie entre os integrantes das classes C, D e E. De acordo com alguns especialistas, o fluxo do caixa eletrônico é maior nesses locais, pois muitos moradores de favelas exercem trabalhos autônomos, como de manicures, carroceiros, pedreiros, cozinheiras, cabeleireiros e vendedores informais.
E a dinâmica desses profissionais com dinheiro acontece de uma forma que está muito ligada à utilização do dinheiro físico, principalmente dentro das comunidades. E eu fico por aqui. Mais notícias você acompanha daqui a pouquinho com Kleber Werneck às 6h30. Às 10 da noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Giaquetto no Jornal das 22h e espero por você. Obrigada pela companhia. Tchau.